Bem, pessoal, como o Vilar apontou no bloco anterior, vamos tratar agora do trabalho que o Sindiguardas, do trabalho que a FenaGuardas, do trabalho que todos os sindicatos que compõem a federação estão fazendo com a com a equipe de transição do novo governo Lula-Alckmin. Essa semana nós tivemos contato com alguns membros, né? Foram diversos, não vamos elencar aqui, porque a gente não sabe quem de fato irá compor o governo, né? Porque aquela equipe é uma equipe de transição. Talvez parte daquelas pessoas não vão permanecer no governo federal. Sim. Algumas estão colaborando, são servidores de municípios, dos estados ou estudiosos, né? E nós apresentamos para eles uma minuta, uma proposta de decreto, né, para manter a condição das guardas municipais, dos guardas municipais, com relação à questão do calibre, né, que é o 9mm, ponto .40, e o Vilar vai dar uma explicação um pouco mais técnica sobre isso, ele é mais especialista do que eu, sobre essa proposta de minuta, né, Vilar? Então, a parte dos calibres é até fácil, né, Evandro? Porque, veja bem, nós tivemos um avanço nesse governo, que não foi um avanço direcionado a nós, porque nós estávamos, vamos dizer assim, no mesmo barco dos CACs, né? Dos CACs e tal. Porque, assim, as polícias, né, civil, militar, federal, rodoviária federal, estão sendo tratadas, né, até o governo atual de uma forma... estão nos tratando diferente das outras polícias, né, até esse momento. Nós vamos ver agora daqui para frente, né? Então, o que acontece? Nós precisamos, dado o anúncio do governo, que vai mexer nos decretos de arma, nós precisamos... Antever, né? Antever e criar a nossa salvaguarda. Então, qual é o argumento que nós temos para falar por que nós precisamos de ter esses equipamentos? Óbvio, quando você pega aí, hoje eu vi inclusive uma matéria, né, da Receita Federal, fez uma apreensão de munições do calibre 500. Nossa. Né? O calibre 500 é um calibre de revólver restrito. Né? Então você imagina, um revólver restrito é um canhão de mão. Né? Então, ou seja, tudo indica que estava vindo lá do Paraguai, entrando no Brasil para ir para algum lugar aqui dentro do Brasil. Né? Na reportagem mostrou lá umas caixas CBC e tal, tinha código de barra, então acho que é mais fácil identificar a origem dessa munição. Mas o que nos interessa, para você que nos assiste, está sentado dentro de uma viatura, é que esse calibre 500 não seja usado contra você. Né? E que, se eventualmente, né, o grupo criminoso, aquelas pessoas criminosas que vão atentar contra a sua integridade física, você tenha capacidade de se defender. Então nós avançamos, isso é fato, né? Avançamos no uso de calibres, equiparar, vamos dizer assim, com aquilo que a criminalidade tem acesso, nós precisamos garantir, ou seja, 9mm, que a Guarda Civil Metropolitana está adotando como seu calibre, né? Algumas guardas municipais utilizam .40, né? E, no caso de armas longas, carabina, algumas guardas, inclusive a Guarda Civil Metropolitana, o 5.56, né? Que são carabinas, a gente tem que deixar isso muito claro. Às vezes as pessoas que não têm conhecimento, não, é um fuzil. Se você pegar uma Safir T14 e olhar ela, que é um calibre 36, e o calibre 36 pela CBC é para caça de pombo, a Safir T14. Se você olhar, aparece um R15. Então alguém vai ver o guarda portando lá, que existe algumas guardas que ainda tem essa Safir T14, né? Guarda de Campinas, se não me engano, tinha. Então o que acontece? Eu falo, não, tá de fuzil. Então é a munição que a CBC classifica para a caça de pombo. Então, né? É apenas uma arma longa. Imagina, né, contra uma chapa de aço, por exemplo. Vai fazer um arranhão na chapa de aço, né? Então você imagina que nós, guardas civis metropolitanos, guardas municipais aqui do estado de São Paulo, do Brasil, quando nós somos atingidos pela mesma arma que atinge o policial militar, o federal, o rodoviário federal, o que sai de dentro é exatamente a mesma coisa, é sangue. Né? Então, nós precisamos ter o equipamento para que possamos nos defender. Essa minuta, o jurídico da FenaGuardas, né, fez um apanhado, né? Rascunho. Ou seja, o decreto 5123, que está extinto, ele tinha algumas coisas ruins e outras boas. Nós tiramos as ruins, pegamos as coisas boas que foram acontecendo ao longo dessa colcha de retalhos de decretos sobre armamento e vamos encaminhar para o governo, né? Já encaminhamos, inclusive, né, para a equipe de transição. Porque nós precisamos garantir
o que nós temos até hoje e, óbvio, né, buscar mecanismos de melhora para a nossa categoria. Nós sempre precisamos ter acesso ao que há de melhor em tecnologia. Ponto, acabou. Ponto, acabou. Se em algum momento da história mundial não tiverem mais armas de fogo, vai haver alguma arma que vai ser usada contra um contra o outro. Isso é fato. Isso é da história humana. Isso. Então nós precisamos Começou ter. no TACAP ou até Né? antes. Se nós voltarmos no tempo e o escudo precisa ser lá, como é que chama aquela. Vamos usar o casco da tartaruga, nós vamos brigar para ter o casco da tartaruga. Coitada da tartaruga, né? Então, eu tô voltando aqui no passado, né? Se não tiver mais arma de fogo, alguma coisa vai ser arremessada contra o adversário vai ter que ter uma defesa. Isso é fato. Então, nós vamos continuar defendendo. Foi feito esse encaminhamento. Um ponto muito importante que eu vi, que por ignorância minha, é a extensão do porte para todo o território nacional. Isso depende da mudança da Lei 10.826. Então, era um pouco mais complicada. Né? É uma coisa mais complicada. Agora, ou seja, o porte de arma no âmbito do território do Estado, da Guarda Municipal, nós já estamos pedindo, porque isso já, vou dizer assim, já existe para a Guarda da capital e das cidades com mais de 500 mil habitantes. No caso da ADI, transformou guarda em todas são iguais, não existe diferença de guarda. Então aquilo que se aplica para a capital tem que se aplicar para todas as cidades. É o que nós já estamos pedindo para a equipe de governo, né? Isso é uma luta constante, né, Vilar? Pessoal, a gente tem que entender, a gente fica tão angustiado, né, com a mudança de governo, Sim. que esse governo de pronto resolva todas as mazelas que nós sofremos ao longo dos anos, do último governo. Como bem pontuou o Vilar, o decreto que foi regulamentado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro nunca foi direcionado para as guardas municipais. Nunca foi. Sempre fomos tratados como agentes de segurança pública de segunda classe, de outra categoria. Terceira, eu diria. Terceira, eu diria, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter que continuar agora esses 4 anos, serão 4 anos, falando com o governo federal, falando com a nova composição do Congresso Nacional, que é Câmara dos Deputados e Senado, para fazer essas mudanças, uma delas, as que o Vilar apontou, que é a relação do porte em âmbito nacional, que precisa mudar 10.826, são projetos de lei que serão construídos. Mas precisamos, num primeiro momento, já nos antever, como eu já disse aqui, a primeira movimentação do governo, que é com relação a suprimir o armamento do pessoal dos CACs aí, que eu nem sei o que eles vão fazer. Pouco importa para nós, enquanto representante das guardas municipais, presidente do sindicato, diretor da federação, os CACs é que tem que preocupar com isso aí, não somos nós. A nossa preocupação é aquela guarda que trocou todo o equipamento, São Paulo trocou todo o equipamento, parece que Curitiba trocou o equipamento também, o armamento. Se eu não estiver enganado, Belo Horizonte, os colegas podem me corrigir aqui depois nos comentários, mas diversas outras guardas municipais, e a gente não pode ter um revés nesse momento. Mas temos que antecipar, porque o governo tem muita coisa para fazer, né, Vilar? É a criação do Ministério da Segurança Pública, como manter o Ministério da Justiça, é questão econômica, então é muitas coisas envolvidas para gerir um país. E, de novo, essa equipe lá pode ser que alguns fiquem, outros não, e a gente vai ter que ter continuando o contato. Eu só queria falar uma coisa com o armamento, pessoal. Eu vou falar que me preocupa muito esse número imenso de armamento na rua. Nós tivemos um caso fatídico, onde um criminoso, um bandido, um canalha, um calhorda, que se chama Roberto Jefferson, que está preso, e lá ele tem que ficar preso até o fim da vida dele, eu acho, do meu ponto de vista. Lá é o melhor lugar para ele ficar, a cadeia, senhor Roberto Jefferson, é o seu lugar de convívio, desde que também não se relacione com outros presos, que talvez nem os outros presos vão querer ele ali. Mas ele atirou, pessoal, ele deu rajada de tiros, né, deu diversos tiros contra uma viatura policial. Isso não é pouco não, pessoal. E ele já falou diversas vezes em agredir guardas municipais. Estamos esperando o quê? Que essas milhares de armas aí que tem espalhado aí, que façam o mesmo com uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Municipal. Eu não quero isso não. Minha esposa é Guarda Civil Metropolitana, trabalha no operacional. Eu não quero ter a notícia que ela pegou, tem uma rajada de uma pessoa despreparada, que preparado para portar arma na rua, são os agentes de segurança pública e os guardas municipais. Que nós passamos por grande fiscalização, controle, e isso nós estamos levando para a equipe de transição, que das categorias de segurança pública, você guarda civil metropolitana, você guarda municipal, é o profissional que mais tem exigências para portar uma arma. Não esse bandido criminoso
que tem que apodrecer na cadeia. Não tem outro nome para esse Roberto Jefferson, que atirou contra uma viatura da Polícia Federal, que poderia ser da Guarda. Sim.